Então vamos lá, vamos aprender os verbos, né, em inglês, só que no passado. Existem basicamente dois tipos de verbos, tá bom? Que a gente pode usá-los no passado em inglês, que são os verbos regulares e os irregulares. Então vamos lá, os verbos regulares são aqueles verbos que possuem uma regra, ou seja, essa regra define como o verbo é escrito e por isso é chamado de regular, porque possui um padrão. Então vamos lá. O verbo, se você colocar ele no passado, ele sempre é conjugado da mesma forma, tá bom? Para todas as pessoas. Então vamos lá. Por exemplo, o verbo walk, né, que é andar, caminhar. Então a gente vai conjugar assim: I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, you walked, they walked. Tá bom? E a gente vai agora para os verbos regulares, tá bom? Vamos ao exemplo dos verbos regulares. Para os verbos regulares, tá bom? A maioria deles geralmente é usado somente o ed no final. A gente pega lá o e e o d, coloca no final, formou o verbo no passado. Então, exemplos: o verbo to cook, que no passado fica cooked. She cooked a delicious curry. E o verbo walk, to walk, né? Que no passado fica walked. He walked for 30 minutes. Eu peço desculpa se você ouvir um barulho de martelada, é porque o vizinho está fazendo obra, tá? Peço desculpa, mas não vai comprometer o conteúdo do vídeo. Geralmente os verbos adicionam o ed no final para formar o verbo no passado. Porém, nós temos algumas exceções. E vamos saber quais são essas exceções. Se o verbo já tem sua terminação em e, nós só adicionamos o d. Então vamos lá. Aqui, love, live, já tem um e, terminou com e, então a gente só vai adicionar o d no final. Então love, no passado fica loved. To live, fica lived. To love, fica loved. Tá bom? Então, he loved her and she loved him. A palavra to live, né? No passado fica lived. She lived in Australia for 3 years. Aqui outra exceção. O verbo com terminação em y. Bom, o verbo com terminação em y, se antes do y for uma vogal, adiciona somente o ed. Então, no caso aqui, por exemplo, nós temos a palavra play. A palavra play termina com uma vogal. Antes do y tem uma vogal. Então a gente só adiciona o ed no final. Tá bom? Agora, se antes do y tiver uma consoante, então nós tiramos o y e adicionamos o ied. Como que, por exemplo, né, a palavra study. Study, o que antes do y tem o d. Então a gente vai tirar esse y, como se fosse assim, ó, tem o y, a gente tirou o y, colocou o i e depois colocou o ed. Tá bom? Então, study, studied. Vamos lá, mais uma regra. Quando o verbo tem até 2 sílabas e termina com consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última letra e colocamos o ed. O verbo to plan, ele termina com uma consoante, L, vogal, consoante. Então a gente vai dobrar essa última consoante, que é a letra N, e vai adicionar o ed. Agora, to ban, que significa banir, consoante, vogal, consoante. A gente dobra a última consoante e coloca o ed. Banned. To stop, as 3 últimas letras. Consoante, vogal, consoante. Dobrou a última consoante e adiciona o ed. E agora nós temos também uma exceção para essa regra. O que acontece? Quando o verbo tem até 2 sílabas, né, como são essas palavras aqui. Mas nós temos essa regra, né? Porém, quando o verbo também tem até 2 sílabas, mas a primeira sílaba é a sílaba tônica, não é necessário aplicar a regra acima. Tá bom? Nós só vamos adicionar o ed. Vamos ao exemplo aqui. Só uma observação aqui. A separação silábica em inglês não é feita
no papel, tá bom? Ela é feita através da fonética. No inglês nós não vamos fazer isso aqui, ó. Por exemplo, listen. Não podemos fazer isso. No português a gente faz isso, mas no inglês não é feito assim, tá bom? A separação silábica é feita através da fonética. Então fica assim, listen, através da fonética. Happen, através da fonética. No inglês não pode separar, tá bom? Aqui a palavra listen, a sílaba tônica está no começo. Por quê? A gente fala listen e não listen. Fala listen. Então, quando a sílaba tônica é a primeira, né, a gente só adiciona o ed. Mais um exemplo, a palavra happen. Nós não falamos happen, nós falamos happen. Como a sílaba tônica é a primeira, não precisamos adicionar mais uma consoante e colocar o ed no final. Entendeu? Mesmo que seja parecido com as palavras anteriores. Aqui, no caso, temos o P, uma consoante e uma vogal consoante. Mas como a sílaba tônica é a primeira, a gente só vai adicionar o ed no final. Tá gostando desse conteúdo aqui? Deixa seu like, tá bom? Porque isso vai me ajudar a produzir mais conteúdos para vocês, tá bom? E também se inscreva no canal para me ajudar. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais pessoas serão ajudadas. Então, se inscreve para não perder conteúdos futuros, tá bom? E é o seguinte, vamos aos verbos irregulares. É o seguinte, os verbos irregulares, eles não possuem padrão para serem escritos, né? E por isso não há nenhum macete para decorar. Os verbos regulares, eles podem ter pronúncia diferente e escrita diferente, podem ter pronúncias iguais ou escritas também iguais e pronúncia igual e escrita igual. No caso aqui é pronúncia diferente, tá bom? Escrita igual. Os verbos irregulares, eles, como eu disse, não tem macete para decorar porque não tem uma regra. Eles não são regrados, então você vai ter que simplesmente aprendê-los, tá bom? E aí tem alguns exemplos. O verbo to go, que significa ir, quando você coloca ele no passado, fica went. Então fica, por exemplo, I went to the grocery store. O to cut, no presente é to cut e no passado é cut. Ou seja, a pronúncia é igual e a escrita também é igual. Então vamos ao exemplo. I cut my nail yesterday. Também temos o exemplo do verbo to read, que no presente é to read, mas no passado é read. Perceba que a pronúncia é diferente, mas a escrita é igual. Então, to read no passado e to read no presente. Então, I read a book yesterday. Eu vou deixar uma lista aqui embaixo na descrição para você entender exatamente tudo sobre esses verbos irregulares, tá bom? Você pode pegar a lista desses verbos e ir não decorando, mas aprendendo, tá bom? Decorar não adianta, porque se você decorar hoje, amanhã você vai esquecer. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e baixe a lista com os verbos, tá bom? Até a próxima.